Boa tarde, queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Hoje nós vamos estudar a palavra de Deus no texto de Mateus, capítulo 4. E vou ler o texto desde o versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se-lhe, disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos, Senhor, estudando a Tua palavra neste momento, e nós queremos a direção dada pelo Teu Espírito Santo, para que possamos aprender coisas preciosas para nós e agradarmos o Teu reino, o Teu nome, louvarmos a Ti, Senhor, porque o Senhor é bom. Muito obrigado, nós pedimos estas coisas e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. 3 coisas importantes que nós aprendemos aqui nesse texto da palavra de Deus. 3 coisas que para nós humanos podem ser muito gostosas, mas que possivelmente nos levarão à perdição. 3 coisas que podem ser, todo o ser humano talvez gostaria de experimentar, ter este poder, mas com certeza ele perderá as bênçãos dos céus e talvez a maior bênção, que é a sua própria vida eterna. A primeira coisa dela é o poder de transformar coisas materiais ou situações, né? Primeira coisa, então, é ter o poder de transformar as coisas materiais ou transformar situações que nós não gostamos. Segunda coisa é poder de saber tudo o que é oculto e o que nós não sabemos, acima da permissão que Deus nos dá para conhecer. E a terceira coisa é o poder de possuir todas as coisas, sem que Deus nos dê permissão para possuí-las. Quando nós olhamos para este texto da palavra do Senhor, nós vamos ver que Satanás tentou Jesus depois dele estar fazendo um jejum de 40 dias. A Bíblia diz que ele estava jejuando por 40 dias, e talvez no final desse jejum a fome era muito grande, e então ali naquele local havia muitas pedras, né? E Satanás, sabendo da fome que Jesus estava tendo, e Jesus olhando aquelas pedras, talvez aquelas pedras até levassem a imaginação de que eram idênticas ao formato de um pão ou de pães. E Satanás então disse para Jesus: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Olha que interessante a proposta de Satanás para Jesus.
Satanás levava Jesus a querer ter o poder de um mágico, né? Querer ter poder de transformar coisas materiais ou situações que Jesus não estava muito gostando muito naquela hora. Sentir fome não é bom, né? E quando nós olhamos aí essa situação, transformar pedra em pão. Isto só pode ser magia. A Bíblia nos orienta que Deus nos ensina lá em Deuteronômio, em Deuteronômio, que nós não podemos ter no nosso meio mágicos, não podemos ser mágicos, nem consultar feiticeiros, nem consultar pessoas que consultam mortos, pessoas que querem adivinhar sorte, né? Então, Satanás estava propondo a Jesus de ser um mágico, né? Mágico que trabalha com a ilusão. Pedra só pode ser pedra, pão só pode ser pão, a menos que alguém use de arte mágica para iludir de que uma pedra seja um pão, né? Com certeza isto não é possível. E Satanás, ao tentar o Senhor Jesus, Satanás imaginava que Jesus fosse obedecer a ele e talvez fazer esta pequena mágica. Porém, Jesus disse para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Veja, interessante, quem estava ali fazendo o jejum era Jesus. Era Jesus com a sua própria vontade de fazer jejum. E ele jejuava por 40 dias, assim como ele poderia jejuar por 10 dias, 15 dias, era ele que estipulava, foi ele que estipulou o tempo de jejum. E ele sabia também que ele poderia suportar aqueles 40 dias. Com certeza, se Jesus não suportasse os 40 dias, ele faria um jejum menor, né? Então, Jesus, ao propor no seu coração de jejuar, de se santificar ao Senhor, ele sabia das limitações dele. E quando ele sentia fome, a única coisa que ele poderia fazer era deixar de jejuar e buscar encontrar pão, comprar ou fazer o pão, ou buscar um alimento que o pudesse satisfazer aquela necessidade. Porém, Jesus entendeu que ele podia ainda suportar e que se Deus o sustentasse naquele propósito, ele suportaria aquela fome. E quando passasse então o tempo que ele tinha determinado para a santificação da sua vida, ele então buscaria o pão e não tentar transformar uma pedra em pão. Quantas vezes nós pecamos, irmãos, porque nós queremos ser mágicos. Nós queremos fazer coisas que nós não podemos fazer, não temos capacidade para fazer. E Deus não vai modificar as coisas que Ele fez, da forma como Ele fez. Deus construiu a terra, Deus fez a terra, Deus permitiu que houvesse pedras, e pedras sempre serão pedras. Pães, alimento que vem do trigo ou de qualquer outro vegetal que possa fazer um pão, será sempre pão. A segunda coisa que Satanás tentou Jesus foi querer fazer com que Jesus soubesse mais do que Deus, mais do que as coisas que Deus permitia que Jesus soubesse. Embora Jesus, ele é o Filho de Deus, nós não podemos nos esquecer que ele veio como um ser humano limitado ao conhecimento que Deus o revelava, também limitado ao poder que Deus permitia que ele tivesse. E então Jesus ali agora é tentado
acima do saber de Deus, do conhecimento de Deus, daquilo que Deus permitia que ele soubesse. E Satanás então leva Jesus ao alto do templo, ao pináculo, e Jesus então ouve de Satanás um texto bíblico, assim meio atravessado, né? Porque Satanás usa o Salmo 91, dizendo para Jesus assim: você pode se atirar daqui de cima e não vai acontecer nada com você, porque está escrito na palavra de Deus que o Senhor mandará anjos para te guardarem, para que nenhuma pedra te machuque. Olha só que interessante, é um texto bíblico que nós conhecemos e temos a palavra de Deus, o Salmo 91, que é cheio de promessas para nossas vidas, né? Porém, Jesus sabia que se ele se atirasse lá do alto, ele se esborracharia lá no chão. Porque nós conhecemos a lei da gravidade. Se eu me atirar de um prédio, certamente o meu corpo vai voar até alcançar o chão e vai se esborrachar. Nós sabemos disto, e Jesus sabia disto. Nós não podemos tentar as coisas que são leis da natureza, que são leis que Deus estabeleceu para serem cumpridas. Muitas vezes nós queremos fazer isto, né? Seria maravilhoso, por exemplo, eu estou aqui na sacada do apartamento que eu moro, são 5 andares. Seria maravilhoso eu poder saltar daqui da sacada e começar a voar, dar um giro aqui pelo meu bairro, diante desta situação que nós estamos aprisionados, né? Queria dar uma voltinha e saísse voando, mas eu sei que eu não posso fazer isto, que eu não sou capaz de fazer isto. Eu sei que a lei da gravidade existe, e se eu me atirar daqui, certamente, ainda que Deus me ame, eu vou me suicidar, vamos dizer assim. Então, não queira saber mais do que Deus permite que você saiba. Você sabe que Deus estabeleceu para nós leis, e estas leis não poderão ser modificadas, né? Às vezes acontecem na nossa vida leis que são alteradas, leis da natureza que são alteradas, mas nós podemos chamar isto de milagres. Milagres. Quando nós queremos um milagre ou precisamos de um milagre, Deus sim, ele pode transformar leis da natureza, modificar leis de natureza para que aconteça o milagre. Então, nunca queira subestimar o conhecimento de Deus. Nunca queira saber mais do que Deus. Nunca queira tentar Deus naquilo que Ele te falou, aquilo que Ele se revelou, aquilo que Ele nos fez conhecer. Muitas vezes Deus nos faz conhecer situações, temos ciência de certas coisas e nós queremos experimentar aquelas coisas contrariamente àquilo que nos é estabelecido, que nos é feito conhecer. Então, não queira saber mais do que as coisas que Deus já te fez conhecer. Deus sabe e pode todas as coisas. Eu não sei todas as coisas, não posso todas as coisas. Terceira coisa que Satanás tentou agora com Jesus, porque Jesus disse para Satanás nessa segunda tentação, diz:
Está escrito, Satanás, não tentarás ao Senhor teu Deus. Quando nós sabemos de leis naturais estabelecidas por Deus, não vamos querer ultrapassar aquele conhecimento que nós temos. Não vamos tentar Deus. Não queira fazer prova de Deus, porque Deus não vai se deixar ser provado. Deus não quer ser provado por ninguém, porque Ele é Deus. Ou nós ouvimos e obedecemos Deus, ou nós vamos nos arrebentar se formos tentar provar Deus. Terceira coisa que Satanás tenta Jesus, neste período de 40 dias de oração e jejum que ele fez, é mostrar para Jesus os reinos desta terra, o poder que a terra pode nos oferecer. Então, Jesus foi tentado agora a possuir todas as coisas desta terra. Então, muitas vezes nós gostaríamos de ter isso. Seria maravilhoso, né? Eu ser rico o suficiente para não precisar trabalhar para comer. Eu gostaria de ser, por exemplo, ter tanta saúde que nenhum vírus pudesse me atingir. Eu poderia ser tão bonito, tão belo, que todas as pessoas pudessem olhar para mim e me desejar. Seria maravilhoso isso, né? Mas nós não temos todas as coisas para a nossa glória. Não queira ter toda a glória dos reinos desta terra, porque Deus permite que tenhamos alguma glória, Deus permite que tenhamos alguns bens, Deus permite que tenhamos alguma fama, mas tudo deve ser para a glória de Deus. Então, essa terceira coisa que Satanás tenta ao Senhor Jesus é despertar em Jesus o desejo de possuir todas as coisas. Satanás mostra para Jesus o reino que o dinheiro oferece. Mostra talvez para Jesus o reino do conhecimento que o conhecimento oferece. Jesus talvez tenha visto o reino da beleza, né? Que é muito gostoso ver coisas bonitas, belas, e Jesus então possuindo todas as belezas. Mas Jesus olha para aquelas coisas e Jesus ainda ouve de Satanás esta proposta: todos estes reinos eu te darei se você prostrado me adorar. Olha que preço muito alto que Satanás está pedindo para Jesus, para dar a Jesus os reinos, adorar Satanás. E Jesus, então, olhando para aqueles reinos, observando, pensando naquela proposta para adorar Satanás, Jesus diz para Satanás: vai-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente ao Senhor teu Deus servirás. Irmãos, muitas vezes nós temos desejos de possuir coisas, ter coisas, e estas coisas às vezes nos é proposta e são permissivas, e muitas vezes somos tentados por estas coisas para deixar de adorar a Deus. Vamos servir e adorar Satanás. Então, muitas coisas que o mundo oferece, uma grande parte, ou se não a maioria das coisas que o mundo nos oferece, vão nos afastar de Deus, vão nos separar de Deus,
vão deixar com que nós que nós fiquemos longe de Deus. Então, muito importante você observar estas 3 propostas que podem agradar o coração do ser humano, podem satisfazer o coração do ser humano, mas que elas poderão matar o ser humano, espiritualmente falando. 3 coisas: o poder de transformar coisas materiais ou situações da forma como nós gostaríamos que fossem. Segunda coisa, poder de saber tudo além do conhecimento que Deus nos dá, da revelação que Deus nos dá. Poder de saber mais do que Deus. E a terceira coisa, o poder de possuir todas as coisas, além daquilo que Deus permite que nós as possuamos. Então, vamos tomar cuidado com estas coisas que vêm no coração do ser humano, porque podem até serem gostosas por um certo tempo na nossa vida. Mas o Senhor Jesus nos dá um alerta. Ele diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? A nossa alma é muito mais importante do que bens. A nossa alma é muito mais importante do que conhecimentos. A nossa alma é muito mais importante do que poder de transformar coisas. Nós podemos o que Deus permite que possamos fazer. Nós sabemos o que Deus permite que nós venhamos conhecer. Nós vamos possuir o que Deus nos permite possuir. O Senhor Jesus nos dá uma orientação também na palavra. Ele diz que nós devemos ficar satisfeitos, contentes com o que temos, porque Deus conhece a minha necessidade, a sua necessidade. Deus conhece a nossa vida e sabe do nosso coração. E Deus nos ama. E Deus não nos dará, como Pai que Ele é para nós, Deus não nos dará a nós, filhos, coisas que sabe Deus que o nosso coração se desviará se Ele der tais coisas. É como um pai que tem um filho amado e às vezes um filho pede alguma coisa que é prejudicial para a vida desse filho. E o pai, então, sabendo que o filho ainda não conhece aquilo que ele está pedindo, não sabe do perigo daquele pedido do filho, então o pai não lhe dá esta coisa que o filho pediu, porque o pai sabe que o filho não sabe manusear, o filho não sabe utilizar, o filho não conhece aquilo que ele está pedindo. Portanto, irmãos, vamos nos acomodar naquilo que Deus nos dá, naquilo que Deus nos permite ter, naquilo que Deus nos deixa conhecer. Se sabemos, louvado seja Deus. Vamos aplicar o nosso conhecimento em benefício da vida humana, em benefício do reino de Deus. Você sabe, você tem ciência das coisas? Utilize-as para o reino de Deus. Você possui coisas? Utilize-as para o reino de Deus. Você tem algum poder dado por Deus? Utilize este poder para a glória e para o reino de Deus. Fazendo assim, nós vamos ser trabalhadores da obra do Senhor. Vamos agradar a Deus. E certamente nós não teremos uma vida cheia de pecados. Porque o mundo, ele nos oferece coisas, e essas coisas que ele nos oferece, a grande maioria nos leva ao pecado. E a Bíblia nos diz que nós devemos
fazer tudo em santidade ao Senhor, em obediência ao Senhor, porque nós fomos chamados pelo Senhor para sermos para o louvor e para a glória do nosso Deus. A Deus todo o poder, a Deus toda a honra, a Deus toda a força, a Deus toda a glória, a Deus todo o louvor. Nós somos humanos e dependemos de tudo, em tudo, da graça de Deus. É Deus que me dá vida, é Deus que pode me tirar a vida. É Deus que me dá bens, é Deus que pode me tirar os bens. É Deus que me dá saúde, é Deus que pode tirar a minha saúde. É Deus que me faz revelações e dá conhecimento, assim como Deus pode impedir que eu conheça e saiba. Amém? Fica esta mensagem nesta tarde para a nossa meditação e para o nosso crescimento na graça do Senhor, no conhecimento de Deus e para o louvor do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos a Ti porque o Senhor nos ama e nada, Senhor, pode acontecer conosco sem que o Senhor permita. Senhor, a Tua palavra diz lá no Salmos 24 que do Senhor é a terra, a sua plenitude, tudo o que nela há, inclusive os humanos, Senhor, são Teus. E o Senhor é o Criador, é o feitor de todas estas coisas que nós vemos e das coisas que também não vemos. Nós Te louvamos e damos a Ti a honra, a glória, o poder e a adoração. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao Senhor, ao Rei dos Reis, àquele que nos comprou com o precioso sangue lá na cruz do Calvário e nos faz herdeiros do Senhor. Ó Rei eterno Jesus, Tu és o meu Salvador, o nosso Salvador. E é no nome de Jesus, Senhor, que nós Te agradecemos. Amém. Deus seja louvado. Amém e amém.